pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estar fazendo o coelhinho. Na aula anterior nós fizemos essa cenourinha aqui, tá? Bem fofinha para compor o kit aqui com o nosso coelhinho. Então você que ainda não assistiu o vídeo da cenourinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês estarem aí confeccionando a cenourinha de vocês. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo esse coelhinho aqui. Tá bem fofinho. Ele tá medindo 17 centímetros total, aqui da pontinha da orelha até o finalzinho das patinhas. E o legal é que ele fica sentadinho, ó. Então, pra tá montando cestas, colocando assim em caixinhas, fica bem bonitinho. E aí vocês podem estar colocando para presente, colocando alguns bombonzinhos, algumas coisinhas, fica bem legal. Pode estar usando aí para várias coisas esse coelhinho, não é uma gracinha? Então, vamos lá. A nossa aulinha. A lista de materiais vai ficar na descrição do vídeo e também aí na tela inicial desse vídeo que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar usando aqui o fio amigurumi na cor porcelana e agulha 2,5, tá? Então, para iniciar, nós vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Eu faço o anel mágico dessa forma, mas se você é acostumado a fazer de outra forma, você pode fazer do jeito que tá acostumado. Aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o fio do anel até fechar. E agora, nós vamos colocar aqui, ó, dentro desse pontinho aqui, introduzir a agulha e puxar o fio fazendo um ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar aqui a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos puxar esse fiozinho e nós vamos arrematar junto com os pontinhos. Então, eu vou deixar ele aqui pra cima. Vou pegar o marcador e vou colocar aqui no primeiro pontinho que eu fiz da segunda carreira pra mim não me perder. Se você não tiver o marcador, pode pegar um pedacinho de fio, tá? Então, aqui no mesmo lugar, você vai colocar mais um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos para cada pontinho da carreira que a gente fez anterior. Nós tínhamos 6, agora nós vamos ficar com 12 pontos. Até o finalzinho. Ó, vocês percebem que eu fui arrematando aqui o fiozinho, aí dou mais uma puxadinha. E ele já vai ficando presinho aqui junto com os pontos. Tiro o marcador. E aqui onde eu tirei o marcador, eu finalizo aqui com 2 pontos baixos. Coloco o marcador no último ponto. Esse fiozinho você já pode recortar, tá bom? Faz um nozinho e já corta para não ficar atrapalhando. Então, eu fiquei aqui com 12 pontos aqui na minha segunda carreira. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos seguir o padrão de aumento normal que a gente sempre segue em todos os trabalhos. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo, um aumento no próximo. Um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 18 pontos. Então, vou fazer toda a volta da carreira e já volto. Cheguei no final, tiro o marcador, finalizo aqui com 2 pontos. Que é os meus últimos aqui dessa carreira, da terceira carreira. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Então, nesse próximo aqui, você vai fazer um aumento. Então, nessa carreira, você vai trabalhar 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. No final da carreira, nós vamos ficar com 24 pontos, até chegar aqui. Cheguei aqui no final da quarta carreira, vou tirar o marcador. E vou fazer aqui o meu último ponto com aumento. Fiquei aqui com um total de 24 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui a quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos fazer
3 pontos baixos, um para cada ponto, e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira aqui, nós vamos ficar com 30 pontinhos, então, vou fazer até o final e já volto. Cheguei aqui no final, tiro o marcador, faço aqui os meus últimos pontinhos com aumento e fiquei com um total de 30 pontos. 36 é a próxima carreira, 30 pontos nessa carreira. Agora, nós vamos fazer um ponto, 2, 3, 4. E aqui, nós fazemos um aumento. Então, nessa carreira, vai ficar 4 pontos baixos. 3, 4 e um aumento. No final dessa carreira, nós vamos ficar com um total de 36 pontos. Cheguei aqui no final, tiro o marcador, faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador novamente no último pontinho. Agora aqui, nós vamos fazer a última carreira de aumento. A última carreira de aumento, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. E no último aqui, nós vamos colocar 2 juntos. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um total de 40 pontos, tá? Até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no final, já tirei o marcador. Vou colocar aqui meu último aumento. Carreira finalizada. Temos aqui um total de 40 pontos. Agora, nós vamos fazer aqui da 8ª carreira até a 16ª, 40 pontos. Pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição. Somente assim, ó. Um ponto baixo para cada um. Ó, nós vamos circulando, sem aumento, para a cabecinha do nosso coelhinho começar a pegar forma. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou no final da carreira, tira o marcador, faz o ponto baixo, coloca o marcador novamente para você não perder a carreira. Então, você vai fazer isso da 8ª até a 16ª, tá? Prontinho, olha, fiz aqui todas as carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo e ficou assim. Já coloquei aqui um olhinho, vou estar colocando outro aqui com vocês. O olhinho que eu tô utilizando, ó, é aquele bem pequenininho, eu não sei a numeração, mas eu acho que é o número 4, tá? Mas aí vocês podem usar a gosto de vocês, quem não quiser colocar o olhinho pode estar bordando também aqui, tá bom? Eu vou estar usando esse olhinho aqui, ó, que ele é pretinho, com a partinha caramelo aqui, amarelinha. Porque eu não tenho mais esse olhinho aqui todo pretinho, eu só tenho o maior. E o maior vai ficar um pouco desproporcional, então eu vou fazer com esse daqui. Mas vocês podem usar aí a gosto de vocês, tá bom? Então, ó, eu coloquei o olhinho, contando aqui da primeira carreira, eu coloquei aqui entre a carreira 11 e a 12, tá? E aqui, ó, nós vamos dar um espacinho de 5 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quando for no sexto, eu coloco o olhinho, tá vendo? Ó, e aí fica assim. Então, eu vou estar aqui travando os meus olhinhos, e aí eu volto com vocês pra gente estar fazendo aqui o fechamento da cabecinha, tá? Prontinho, já coloquei aqui os meus olhinhos. Agora, nós vamos iniciar aqui a carreira 17ª. Isso, 17ª, a carreira 17. Nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a diminuir, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Para diminuir, nós vamos pegar essa laçadinha aqui, a próxima laçadinha, introduzir a agulha, puxar e fechar o ponto baixo. Aqui nós fizemos a nossa primeira diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3,
4, 5. Aí, eu pego na laçadinha de fora, pego na outra laçadinha de fora do próximo ponto e fecho aqui a minha segunda diminuição. Então, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar assim, tá? 5 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei aqui no final, tiro o marcador e finalizo aqui com a última diminuição dessa carreira. Pego a laçadinha de fora, pego a laçadinha de fora, fecho o ponto baixo. Nessa carreira aqui, nós ficamos com um total de 36 pontos. Então, agora, nós vamos fazer a 18ª. Nós fizemos a 17ª, isso mesmo. Agora, nós vamos fazer a carreira 18. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. E, novamente, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. E, novamente, eu faço diminuição. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um total de 30 pontos. Até eu finalizar a carreira, tá bom? Já cheguei aqui no final, fiz aqui o último pontinho de diminuição. Agora, nós vamos fazer a carreira 19. Na carreira 19, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um total de 24 pontos, tá? Então, nós vamos seguir fazendo sempre assim até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vocês vão virando assim. Cada um pega de um jeito, né, gente? Eu tenho esse vício de pegar assim no crochê, às vezes eu fico com o dedo bem na frente. Mas espero que vocês estejam conseguindo compreender, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui a carreira 20, tá? A carreira 20, nós vamos ficar com um total de 18 pontos. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos. Tem que apertar bem, puxar, porque agora vai começar a ficar um pouquinho mais difícil da gente fazer, tá? Pra não ficar com um buraquinho aqui. Então, eu faço uma diminuição, dou uma puxadinha, aí faço 1, 2, ignore os gritinhos aí no fundo do vídeo, que é o meu neném que acabou de acordar. Então, tem nenenzinho na casa, sabe como é, né? Tem as crianças também. Então, ó, vocês vão fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Cuidando sempre para não ficar com um buraquinho, tá? Sempre puxando, ó. Então, vou fazer aqui o meu até o final. Já volto. Cheguei aqui no final, aí eu vou fazer aqui a minha diminuição. Puxo, coloco o marcador novamente. Aí, eu tiro aqui, ó, vou puxar assim só para ele não sair. Agora, que nós já estamos aqui nessa carreira, na carreira 20, eu não vou mais fazer aqui porque eu vou colocar o enchimento, tá? Porque senão depois vai ficar muito difícil da gente colocar. Então, a gente vai colocando o enchimento aos poucos, né? Devagarinho a gente vai colocando. E depois que a gente finalizar, a gente volta para fazer a última carreira. A última não, a penúltima carreira de diminuição. Só vai faltar mais 2 carreiras pra gente finalizar aqui. Então, eu vou encher todinho aqui a cabecinha do meu coelhinho, aos pouquinhos. Eu vou deixar ela bem durinha, eu gosto que fica bem durinha, ó. Vou encher bastante. E aí, eu volto com vocês já com ela bem enchidinha, tá bom? Pra gente tá finalizando. E aí, eu vou enchendo assim, ó. Eu vou girando, amassando assim, pra poder ficar bem uniforme, tá? Olha, prontinho, enchi aqui a minha cabecinha, deixei bem durinha, bem firme. Depois, se precisar, a gente coloca mais um pouquinho, dá uma empurradinha. Agora, eu vou tirar aqui o marcador, só pra mim dar uma ajeitadinha aqui e puxar o fio, que ele tá quase saindo. Colocar novamente a agulha aqui na linha. E nós vamos iniciar aqui a carreira 21. Para iniciar a carreira 21, a gente tem que ter bastante cuidado, porque como a gente colocou o enchimento, fica bem difícil de pegar,
Então, quando a gente pega, acaba vindo o enchimento junto e fica bem ruinzinho. Principalmente eu que tô aqui gravando, o celular fica na frente, então fica bem ruinzinho pra mim fazer. E eu só consigo fazer assim, apertando bem. Então, ó, vamos lá. A carreira 21, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Vou puxar bem aqui. Vou fazer um ponto baixo, ó. Fica um pouquinho ruim de manusear, mas dá pra fazer, tá? E uma diminuição. Então, ó. Tô virando bem assim, pra vocês conseguirem ver. Aí, um ponto baixo, vocês percebem que fica um pouco difícil de manusear, por conta que eu não quero que venha o enchimento pra cá. Então, eu tô com o dedo lá dentro, como se eu estivesse empurrando. Então, faço um ponto baixo e uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um total de 12 pontos. Eu vou fazer ela até o final e volto com vocês, sempre puxando assim, tá bom? Olha, prontinho, cheguei aqui no final. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Aqui, puxar. Ó, dou uma puxadinha e vou cortar o fio. Não vou cortar o fio muito grande, porque eu vou costurar com a parte do corpinho. Então, a parte da cabecinha não precisa ser muito grande, porque a gente vai usar a parte do corpinho pra tá costurando. Então, a gente finalizou aqui com 12 pontos, tá? Eu falei que a gente ia fazer mais uma carreira, mas eu não vou fazer, que eu achei melhor deixar assim, tá bom? Então, ó, na parte da cabecinha ficou bem bonitinha, do nosso coelhinho. Agora, nós vamos fazer o corpinho, tá? Nós vamos reservar a cabecinha e fazer o corpinho, ainda com o mesmo fio. Nós vamos iniciar o círculo mágico. Colocar dentro do círculo mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, vou puxar aqui o fio do círculo mágico para fechar. E vou vir aqui nesse primeiro pontinho. Bem aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês na parte da cabecinha, a mesma coisa. Ó, aí dou uma puxadinha, faço um ponto baixo. Aí, eu já pego o meu marcador, eu vou tirar ele daqui, porque eu vou usar agora. Eu vou colocar aqui. A parte do corpinho, nós vamos fazer praticamente tudo que nós fizemos no começo da cabecinha, tá? Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês. O início é bem igual. Então, aqui, nós vamos colocar junto com esse ponto mais um ponto baixo. E vamos ficar aqui com 2 pontos na segunda carreira. Venho pro próximo pontinho, faço 2 pontos baixos, venho pro próximo e faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos. Cheguei no final, ó. Se vocês quiserem saber se vocês fizeram certinho, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É nessa correntinha aqui que conta, tá? Então, tiro aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 pontinhos. Então, tirei dali e vou colocar aqui no último pontinho que eu fiz. Esse fiozinho aqui, vocês podem dar um nozinho e já cortar. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira. A terceira carreira vai ser um ponto baixo. Um aumento. Por toda a volta. Um ponto baixo. Um aumento. Nós vamos ficar aqui com um total de 18 pontos. Cheguei no final, tiro o marcador. Faço aqui o último pontinho, que é 2 pontos baixos. Coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer aqui a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento no próximo pontinho.
Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 24 pontos, tá? 2 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final, já tirei o marcador, fiz o último pontinho, tenho 24 pontos. Agora, aqui na quinta carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos separados e 2 juntos, que é o aumento. 3 pontos separados e um aumento. Nós vamos ficar aqui com um total de 30 pontinhos, tá? Cheguei aqui no final, fazer aqui 2 juntos, que é o meu último. Fiquei aqui com um total de 30 pontos. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Na sexta carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada pontinho, sem aumento, somente ponto baixos. Nós vamos fazer da sexta carreira até a 14ª carreira, tá bom? Então, só vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, assim, ó. Circulando toda a parte daqui do corpinho que a gente começou. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nós vamos ficar com 30 pontos até a 14ª, tá? Olha, gente, prontinho, já fiz aqui todas as carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui a carreira 15. A carreira 15, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Vou dar uma puxadinha. Agora, nós vamos fazer aqui a diminuição. Nós vamos começar a diminuir a parte do corpinho. Venho na laçadinha aqui de fora e faço a diminuição. Novamente, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, nós vamos ter um total de 24 pontos, tá? Cheguei aqui no final, tirar aqui o marcador e vou fazer aqui a diminuição. Agora, aqui na carreira 16, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui os meus. No final da carreira, eu vou ficar com um total de 18 pontos. Então, vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, cheguei no final, já fiz aqui a última diminuição, ó. Já fica bem fechadinho. Então, agora nós vamos fazer aqui a última carreira. A última carreira, ela vai ser de... Deixa eu só conferir aqui, calma aí. Quantos pontinhos a gente fez aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa carreira aqui, que foi a carreira 16, nós ficamos com 18 pontinhos. Então, agora nós vamos fazer aqui a última carreira, que vai ser de um ponto baixo e uma diminuição. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos encher aqui o corpinho com enchimento, para depois a gente fazer a parte de diminuição, porque senão vai ficar muito fechadinho, como na cabecinha, que eu falei para vocês. E aí, a gente não consegue fazer. Então, eu vou encher aqui, igual eu enchi a cabecinha, e aí nós voltamos para fazer a diminuição, tá bom? Que vai ser a última carreirinha. Prontinho, já dei uma enchida aqui, depois se precisar eu encho mais um pouquinho. Então, agora nós vamos fazer aqui a última carreira. Deixa eu só arrumar aqui, porque ficou aqui atravessado. Então, vocês vão fazer da mesma forma que eu ensinei na cabecinha, tá? Vão segurando, tomando cuidado para não puxar a fibra, tá? O enchimento. Então, nessa carreira aqui vai ser um ponto baixo e uma diminuição, nós vamos ficar com um total de 12 pontos. Então, eu faço aqui um ponto baixo, uma diminuição. Vou até encostar aqui para ficar mais fácil de eu puxar aqui. Um ponto baixo, uma diminuição. Então, nós vamos fazer isso até o final, tá? Da mesma forma, ó. Então, vou fazer aqui os meus e já volto. Olha, aqui eu cheguei no final.
Aí eu fiz um ponto baixíssimo aqui no próximo pontinho. Agora eu vou puxar o fio, ó, um pouquinho grandinho pra mim fazer a costura, tá? E aí vocês podem cortar. Deixa eu puxar aqui. Ó, aí agora aqui eu posso preencher com mais um pouquinho de enchimento, tá? Pra ficar mais durinho. E aí vai ficar assim, na hora da nossa costurinha, tá? Agora nós vamos fazer aqui as patinhas e a orelhinha do coelhinho. Eu já tenho aqui um de cada pronto, então vou mostrar pra vocês aqui como fazer. Eu vou iniciar fazendo o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 5 pontos baixos. Não é 6, tá? É 5. 3, 4, 5. Vou puxar. Vai ficar um pouquinho difícil de colocar, mas é normal, tá bom? Ó, a gente vai vir aqui no primeiro pontinho. Demorou, mas consegui. Aí, a gente vai puxar. Ó. E fazer o ponto baixo. Vou pegar o marcador e vou colocar aqui. No mesmo lugar, nós vamos colocar novamente um ponto baixo. Então, nós vamos fazer um aumento para cada pontinho. Nós tínhamos 5, nós vamos ficar com 10 nessa carreira aqui. Então, 2 pontos baixos para cada pontinho. Ó, deixa eu só puxar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro o marcador, porque eu já fiz no início os 2 pontinhos. Fiquei aqui com 10 pontinhos, então o marcador nós vamos colocar aqui no último ponto. Tenho aqui 10 pontinhos, agora nós vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Aqui. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Nós vamos ficar com um total de 15 pontos. Finalizo aqui com um aumento. Agora, nós vamos fazer aqui, da 4ª carreira até a 7ª carreira, ponto sobre ponto. Nós não vamos fazer aumento, tá? Somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui todos os meus pontos e já volto com vocês, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui no final. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos começar a fechar a nossa orelhinha. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Então, vou fazer até o final, já volto. Agora, nós vamos fazer aqui a carreira 9ª e a 10ª. Na carreira 9ª e 10ª vai ser ponto baixo sobre cada pontinho, tá? Não tem mais diminuição nem aumento aqui nessas carreiras. Fica um pouquinho difícil, ó, de pegar. Deixa eu ver aqui onde que eu pego. Aqui no cantinho. Ó. 1, 2, 3. Eu não vou colocar enchimento na orelhinha, tá? Então, vou fazer aqui os meus, que fica bem difícil de fazer, pra mim conseguir apertar bem aqui. E vou fazer até o final 2 carreirinhas. Agora, vamos iniciar aqui a 8ª carreira. Na 8ª carreira, nós vamos começar a fazer diminuição. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 e uma diminuição. Nós vamos fazer até o final da carreira assim,
3 pontos e uma diminuição, tá bom? Até chegar aqui. Agora, a carreira nona e a 10ª, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem diminuição. Somente ponto sobre cada pontinho. Vou fazer isso por toda a volta, quando eu chegar no final, faço mais uma vez, tá? São 2 carreirinhas. Agora, nós vamos fazer aqui a carreira 11. A carreira 11, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu fiquei aqui nessa carreira aqui 10ª com 12 pontinhos. Agora, nós vamos ficar com 9 pontos. Então, eu faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer isso até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu vou finalizar fazendo ponto alto sobre ponto alto, na próxima carreirinha. Olha, gente, prontinho. Eu falei pra vocês que era ponto alto, mas não é ponto alto, tá? Corrigindo, ponto baixo. É que eu sou tão acostumada a fazer trabalhos aqui em ponto alto que eu até errei falando aqui. Então, ó, na carreira, só recapitulando aqui pra vocês, na carreira 11, a gente fez 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Nós ficamos com 9 pontos. Então, da carreira 12 até a 14, nós fizemos ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nós finalizamos aqui com 9 pontinhos. E aí, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fiozinho, vocês cortem assim grandinho para costurar. E está prontinha aqui a nossa orelhinha. Então, nós vamos fazer aqui um círculo mágico para fazer as perninhas, as patinhas, né? Dentro do círculo mágico, vou colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar. Venho aqui no primeiro ponto, faço meu primeiro ponto baixo no mesmo lugar, um ponto baixo. Coloco o marcador aqui, último pontinho. E agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos para cada um que a gente fez, tá? Vamos ficar com um total de 12 pontos. Então, vou fazer os meus aqui, já volto para o vídeo não ficar muito cansativo. Tiro o marcador, coloco aqui no meu 12º ponto. Temos 12 pontinhos aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Até o final da carreira. Nós vamos ficar aqui com um total de 18 pontos. Prontinho, já fiz aqui. Agora, nós vamos fazer da 4ª carreira até a 6ª carreira, nós vamos fazer 18 pontos, sem aumento. Somente ponto baixo por toda a volta, tá? Então, vou fazer aqui os meus da 4ª até a 6ª. Prontinho, agora vamos fazer a 7ª carreira. Na 7ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Vamos começar a diminuir aqui. Um ponto baixo. Cortar esse fio aqui que tá me atrapalhando. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição até o final de toda a carreira, tá? Prontinho, ficamos aqui com 12 pontos. Agora, na carreira 8ª e na 9ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, nós vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo e cortando o fio, tá? Deixando um pedacinho pra costura. Então, vou fazer aqui 2 carreirinhas de ponto baixo e já volto. Vamos finalizar aqui agora com o bracinho do coelhinho, tá? É a última parte aqui. Então, nós vamos fazer círculo mágico. Dentro do círculo mágico, 6 pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar. Vou vir aqui no primeiro ponto. Fazer um ponto baixo. Já vamos fazer aqui a segunda carreira, tá? Então, dentro do mesmo lugar, um ponto baixo. Tenho aqui 2 pontos baixos. Então, agora nós vamos vir aqui pro próximo pontinho e fazer um aumento para cada pontinho da carreira de base. Então, tenho 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Tiro aqui o marcador, tenho aqui a minha segunda carreira finalizada. Então, agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base, sem aumento, somente pontos baixos. 12 pontinhos, nós vamos fazer da terceira carreira até a 8ª carreira, tá? Nós vamos ficar aqui com um total de 6 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, 12 pontinhos. E ele vai ficar assim. Então, vou fazer aqui todas as minhas carreiras, chegar no final você vai fazer um ponto baixíssimo, no próximo ponto arrematar e deixar um pedacinho pra costura, tá?